Fortaleza, 11 de abril de 2020. Mamãe, estou com muita saudade da senhora, mas devido à pandemia do coronavírus, não posso ir lhe visitar. Tenho certeza que tudo isso vai passar e logo poderemos nos reunir novamente. Se cuide e fique em casa, de sua filha que te ama muito, Rochelle. Bem, o texto que eu acabei de ler pertence ao gênero carta, mais especificamente, carta pessoal. E é sobre ela que nós vamos falar na aula de hoje, tá bom? Espero que todos vocês estejam bem e se estiverem aí interessados em conhecer um pouco mais sobre esse gênero, assista a nossa aula, vem comigo. Vamos entender um pouco desse gênero. A carta como gênero textual. A principal característica desse gênero textual é a existência de um emissor, que é o remetente, quem escreve, no caso, e um receptor, que é o destinatário, que é para quem se escreve. Com a tecnologia, claro, que a carta passou por um processo de adaptação na forma de transmissão, que deixou de ocorrer somente em papel e assumiu o meio eletrônico. E veio aí a modernidade, a carta também passou por esse processo de modernização. Na atualidade, a forma de transmissão mais utilizada para a carta é o e-mail. Veja o quanto a coisa está moderna, está mudada. A carta pessoal é digamos assim, um detalhamento desse gênero. Né? Nós temos o gênero carta e dentro desse gênero vamos conhecer vários tipos de carta. E a carta pessoal é um tipo desse gênero. A carta pessoal é um tipo de texto epistolar, porque pertence ao gênero da epístola, que é carta, né? Ou seja, carta é o gênero e carta pessoal já é um tipo, utilizado geralmente entre indivíduos que apresentem certa aproximação. Vejam bem, o grau de proximidade, amigos, familiares e etc. Ainda que seja pouco utilizado atualmente, vista a expansão da tecnologia, como eu já disse, há pessoas que preferem escrever no papel, texto manuscrito, e enviar as cartas via correio. Tem muita gente que ainda mantém essa tradição, até por uma questão de proximidade, afetividade, ok? E ainda continua escrevendo as cartinhas. Quando escritas, não é? É necessário que a gente as envie pelo correio. E já que vamos enviar pelo correio, é necessário algumas informações, como o nome do destinatário, quem é que, né, para quem, e as informações do endereço, CEP, cidade e estado, aparecem na frente do envelope. Já na parte de trás, deverá estar o nome do remetente, quem está enviando, o seu endereço, o CEP, que é o Código de Endereçamento Postal, a cidade e o estado. Dependendo da pessoa a quem se destina, a linguagem utilizada na carta pode ser uma linguagem mais despretensiosa, coloquial e informal, ou mais preocupada com as normas gramaticais, a linguagem formal. Ou seja, é um gênero que vai se adequar ao contexto de comunicação. Se é com uma pessoa muito próxima, né, de você, um parente, um amigo, a linguagem pode ser a linguagem simples mesmo, a linguagem do dia a dia. Porém, se é com uma pessoa com quem você já não tem essa relação de proximidade, então você precisa, sim, tomar o cuidado com o uso da linguagem e usar uma linguagem mais formal. Assim, se a carta for destinada a uma pessoa próxima, é provável que ela apresente vícios e figuras de linguagem, bem como gírias e expressões populares. No entanto, se a carta for destinada ao diretor da escola, por exemplo, expressões de formalidade serão incluídas, por exemplo, frases de cordialidade, atenciosamente, cumprimentos, além de seguir as normas gramaticais da língua, ok? Isso por quê? Porque exige aí essa formalidade entre você, aluno, e o diretor da sua escola, não é assim? Existe essa questão do cuidado com a linguagem que se deve usar. Principais características da carta. Bom, primeiro delas que já falamos é a presença do destinatário, né? A pessoa para quem eu escrevo, que é o meu interlocutor. E o remetente, que é o locutor, a pessoa que escreve. Esses dois aí são essenciais, eles não podem faltar na comunicação. Outro ponto interessante é o uso da linguagem, que pode ser formal ou informal. Vai depender do quê? Do contexto de comunicação. Com quem você vai falar, para quem você vai escrever. É isso que vai determinar a linguagem que você vai utilizar.
É um teste de ordem sentimental e subjetivo. Sim, claro, ele vai falar de você, não é? A pessoa que escreve está falando sobre sua vivência, sobre os seus sentimentos, sobre algo que ele presenciou e etc. Texto geralmente breve, a carta não são muito longa. É escrito em primeiras pessoas do singular, porque, como eu disse, é o relato da vivência de quem escreve, seus sentimentos, suas impressões. E o tema é livre, pode ser sobre qualquer coisa. Você vai escrever para sua tia, para você falar sobre como foi seu dia na escola, como foi seu dia na praia, como foi o jogo de futebol e etc. Então, assim, tema é livre, é sobre qualquer coisa, qualquer acontecimento. No caso da carta que nós lemos ali no comecinho, a minha estava falando sobre a questão do distanciamento que estava entre ela e a mãe, né, por conta da pandemia. Ela não estava podendo visitar a mãe devido à pandemia. Quanto à estrutura, dependendo da proximidade entre o destinatário e o remetente, as cartas pessoais não seguem uma estrutura padrão. No entanto, vale lembrar que, como gênero epistolar, ou seja, que a epístola vem da carta, ela apresenta uma estrutura básica, ou seja, toda carta ela vai seguir esse tipo de estrutura. Qual é? Local e data, colocado logo acima de qualquer informação. Pegou a folha, a primeira coisa que você vai colocar é o local e data. No caso, vamos pensar assim hoje, né? Anápolis, 31 de agosto de 2020. Vocativo, o nome do destinatário, o nome de para quem, não é? Aparece logo abaixo do local e da data. Pode também esse nome ser substituído por ou estar junto ao nome expressões do tipo de saudações, caro amigo, tia querida, querido amigo, essas coisas do tipo. Além disso, temos também o corpo do texto. Esse corpo do texto ele conta com introdução, desenvolvimento e conclusão. Todo e qualquer texto deve ter esse tipo aqui, ó, esse tipo de corpo. Um início, um meio e o fim. É por isso que existe a necessidade da separação entre parágrafos, para delimitar a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Não tem como você escrever texto se não tiver essa separação de parágrafos. Por mais curto que seja um texto, ele deve apresentar um início, um meio e um fim. E eles vão sim estar separados por parágrafos. Nós temos também a despedida, que são as saudações finais do remetente, no caso de quem está escrevendo, que pode ser de cunho formal ou informal. Por exemplo, quando é a cunho mais formal, é o atenciosamente, é o cordialmente. Já se for mais informal, é para alguém próximo a você, beijos carinhosos, forte abraço, tchau, até breve, saudades, coisas do tipo. E para fechar essa estrutura, nós temos a assinatura, ok? Para finalizar a carta, o remetente assina seu nome abaixo das saudações de despedida. Nas cartas pessoais, geralmente é escrito somente o primeiro nome, porque as pessoas, existe essa proximidade entre o remetente e o seu destinatário. Então, não há necessidade de escrever o nome todo, não é? Mas se for numa carta formal, na carta que você está escrevendo para uma pessoa que você não tem um grau tão alto de proximidade, existe aí uma formalidade, então é necessário que você escreva seu nome por completo. Vamos ver alguns exemplos. Para compreender melhor esse tipo de texto, segue abaixo 2 exemplos de carta pessoal. A primeira é destinada a um amigo e, por isso, contém uma linguagem informal. E a segunda, destinada ao diretor da escola, apresenta a linguagem culta ou formal. Como eu disse para vocês, depende do contexto de comunicação, para quem eu escrevo. É isso que determina o tipo de linguagem que será utilizada pelo remetente da carta. Tá bom? Primeiro exemplo, São Paulo, 12 de janeiro de 2015. Amiga querida, estive pensando muito em você esses dias e resolvi lhe mandar uma carta para falar sobre o ocorrido naquela noite. Antes de mais nada, quero ressaltar que a Ana estava de olho no Adriano desde o início da festa e já sabemos que antes disso. Como você não estava presente, ele aproveitou o momento para chegar nela. Todo mundo viu eles ficando e isso foi uma surpresa para todos. Quero que saiba que quando precisar conversar, conte comigo. Estarei aqui sempre que precisar. Podemos combinar um cafezinho esses dias. O que acham? Tenho muita saudade de nossas conversas, Bia.
Te adoro demais, beijos grandes e enormes, abraço, espero ansiosa sua resposta, Carol. PS, até quando você fica na cidade? O Davi está agora na praia, mas chega dia 15. Vamos analisar a estrutura da carta e suas características? Primeiro pontinho. Pensando na estrutura, nós temos aqui, ó, local e data, que devem aparecer logo no início da folha. Seguido de quem? Da saudação, não é? De para quem você escreve. Aqui no caso, amiga querida, mostrando que tem aí um grau de proximidade muito grande entre o remetente e o destinatário. A seguida vem o quê? Vem o corpo da carta, a introdução, desenvolvimento e seu fim, não é assim? O que acontece? Dentro da introdução, a gente percebe essa questão da proximidade entre o remetente e o destinatário. Tanto é a linguagem que ela usa, é uma linguagem muito simples. E ela usa gírias, ela usa, digamos assim, de termos não cordiais, né? Por exemplo, vamos ver, o Adriano, a Ana estava de olho no Adriano, não é assim? Como você não estava presente, aproveitou o momento para chegar nela. Observem que essa linguagem aí é uma linguagem, digamos assim, coloquial, ok? E após nós temos o que? O fechamento, que é as despedidas, ok? Aí eu tenho aqui, te adoro demais, beijo grande, enorme abraço, espero ansiosa a sua resposta. Isso mostra o que? O grau de proximidade entre o remetente e o destinatário. E ainda para fechar, nós temos o que? A assinatura. Observe, nós temos apenas o nome Carol, o primeiro nome, não tem o nome todo, né? Porque mostra aí que elas são bem próximas. Temos ainda também essa questão do PS aqui, que eu vou explicar para vocês agora, porque ele não aparece em todas as cartas, ok? Segundo exemplo, Brasília, 15 de fevereiro de 2014. Caro diretor, venho por meio desta carta solicitar o espaço exterior para realizar a Feira de Ciências organizada pela turma do 9º ano, que ocorrerá dia 20 de fevereiro na Escola Estadual José Alves. Vista a importância desse evento e a impossibilidade de o realizar na sala de aula, pedimos encarecidamente o espaço externo. Desde já agradecemos a atenção, atenciosamente, o aluno representante do 9º ano. Vejamos bem, quanto à estrutura, local e datas bem aqui em cima, ok? Depois, a saudação inicial. Caro diretor, aqui já mostra o grau de formalidade do texto. A linguagem, vamos pensar em características, a linguagem que ele usou, linguagem coloquial ou formal? Linguagem formal, não é, gente? Venho por meio desta solicitar, observem. Então, assim, que a linguagem que ele usa aí é toda uma linguagem cuidada. Ele teve o cuidado de usar palavras e termos que demonstrassem esse grau de respeito que ele tem pela pessoa a quem ele está destinando essa carta. Aí nós temos o corpo também, né? O corpo, que é a introdução, desenvolvimento e o fechamento. E para final nós temos o que? As saudações, mostra mais uma vez o grau de formalidade, ou atenciosamente. E após as saudações finais, nós temos a assinatura. No caso, ele não assinou, ele colocou só aluno representante do 9º ano. Ele está se identificando. Certamente o diretor sabe quem é esse aluno, ok? Curiosidade, vamos lá, vocês sabiam? Lembra que eu falei da siglazinha PS que apareceu lá no finalzinho daquela carta? A sigla PS, que apresenta uma informação abaixo de todo o texto, significa pós-escrito ou escrito depois, que em latim post-scriptum. Trata-se, portanto, de uma observação que o escritor não acrescentou ao corpo do texto e deseja adicionar. Digamos que você esqueceu de colocar isso no seu texto, na sua carta, e aí você lembrou quando você já tinha dado as saudações ali finais, né? Você já tinha se despedido, na verdade, né? Saudações finais, quando você já tinha se despedido. Então, aí você faz essa questão de lembrou. Então, você coloca lá o PS, você faz essa anotaçãozinha, essa retificação. Ok? Bom, assim chegamos a mais um fim de mais uma aula. Agradeço vocês pela paciência, pela atenção. Eu espero que tenham gostado. No caso de dúvidas, é só entrar em contato comigo lá na nossa sala de WhatsApp, tá bom? Beijo e até a próxima. Fiquem com Deus.